estou aqui solicitando do Executivo informações acerca das locações de imóveis que o município realizou ou está por realizar. O que acontece? Eu estou pedindo que seja separado por secretaria quais são os imóveis que estão locados, vinculados à Secretaria X, à Secretaria Y, qual naturalmente seria o prazo desses contratos e, sobretudo, o que eu estou solicitando aqui, que sejam enviadas as informações e a comprovação correspondente acerca de qual o procedimento que foi adotado para se alugar o imóvel X ou o imóvel Y. Por que eu estou fazendo essa solicitação? Porque a dispensa de processo licitatório para a realização de locação, ela deve observar requisitos específicos estabelecidos na lei. Eu não posso imaginar, e não estou dizendo que assim foi, que eventualmente um gestor público possa alugar o imóvel de pessoa X ou Y sem que isso tenha uma justificativa dentro do que a lei considera justificativa para a realização da locação. O que eu estou falando, para ficar mais fácil, a que todas e todos me compreendam, não posso alugar qualquer imóvel. Se eu tenho necessidade de um determinado imóvel, eu tenho que primeiro, naturalmente, fazer um chamamento, tenho que verificar, por exemplo, se só é aquele imóvel que existe naquele lugar e com aquela adequação necessária à realização do que eu pretendo naquele ponto. Enfim, deve haver elementos que autorizem de modo efetivo essa dispensa, porque se não for assim, nós teremos aquela situação em que eu posso alugar imóvel de qualquer pessoa. E isso é muito negativo, porque isso pode, sim, comprometer a lisura do procedimento e das contratações da administração pública com relação às locações. Como as senhoras e os senhores sabem, dentro do que eu também disse em sessões anteriores, nós tivemos aqui um caso específico em que houve uma locação que ficou 2 anos fechada. E houve o pagamento dessa locação. E não é, pela informação que eu tenho, oficiosa, não oficial, um caso isolado. Então nós temos que verificar qual é o procedimento que você fez para alugar um imóvel, para autorizar uma despesa dessa, a realização de um contrato para ele ficar fechado. Quer dizer, a destinação não era específica, não era exatamente aquele imóvel de que se precisava, e por que ele ficou locado? A justificativa que eu recebi no requerimento em que eu fiz essa solicitação em relação ao imóvel anterior, foi no sentido de que não se conseguiu fazer as adequações necessárias. Agora, que adequação necessária é essa, que não pode ser realizada em quase 2 anos e o imóvel fechado e a prefeitura pagando aluguel? Não há justificativa. Não estou dizendo que são todos os imóveis, não estou dizendo que não possa eventualmente haver contratação de uma locação com dispensa de procedimento licitatório, mas, repito aqui, é necessário que isso aconteça exatamente dentro daquilo que a lei autoriza, sob pena de infringência aos princípios da administração pública e, naturalmente, para dizer o menos, ilícito de natureza administrativa. Então, para que nós extirpemos qualquer tipo de dúvida, e quero enfatizar, não estou dizendo que isto ocorre, porque, como eu já disse às senhoras e aos senhores inúmeras vezes, eu só digo com base em elementos concretos em prova documental. Chegando esses documentos aqui, uma vez aprovado o requerimento, eu vou analisar, e como fiz em relação a um imóvel específico, vou fazer em relação a todos, para saber se de fato a locação que foi realizada ou as locações que foram realizadas estão ao encontro do que determina a lei e quanto isso representa de custo para o município, tá certo? E não só de pagamento de locação, mas eventualmente de renúncia em relação ao IPTI que se vincula a esses imóveis objeto dessas locações. Muito obrigado. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Presidente, com justificativa. Requerimento rejeitado por 5 votos. Bom, é mais uma rejeição sem qualquer justificativa, só isso. O que eu penso? O que acontece aqui, para ser bem objetivo para vocês, nós temos fundados indícios de que há problemas com relação ao volume de locações que têm sido feitas na cidade. Aliás,
Não há quem não tenha ouvido alguma coisa. O que eu solicitei é justamente para verificar isso concretamente, a fim, inclusive, de esclarecer a população e se indicar onde é que está sendo empregado o dinheiro público. Como eu já havia... Olha só, minhas amigas e meus amigos, a ideia era justamente essa. Como, na verdade, eu falei já aos vereadores, não há, como não houve qualquer justificativa, porque o que eu digo, os meus votos eu justifico, porque eu entendo que a população deve essa satisfação, porque vereador pode muito, mas não pode tudo. E nós devemos obediência à lei. Nesse aspecto, eu já antecipei aqui, porque tendo em vista a rejeição do meu requerimento, então eu tomarei providências, inclusive vou solicitar isso diretamente e vou encaminhar para o Ministério Público. Porque fazer o quê? Eu não queria, mas não tenho o que fazer. Muito obrigado.